Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do 0123Pi. Meu nome é Bruno Carmine. E nesse vídeo eu expliquei o que você precisa saber de funções, né? Aí para estar estudando cálculo 1. Se você tem dificuldades em funções no geral, vou deixar aqui novamente a recomendação do canal do Sandro Curió. Ele tem exercícios, tem vídeos muito bons. Eu digo que eu não aprendi, ele me ajudou muito quando eu estava vendo matrizes no terceiro ano do ensino médio. Ele também me ajudou um pouco em trigonometria e análise combinatória. Então eu recomendo o canal dele. É claro que existem outros, mas o canal dele foi o único que basicamente eu usei. E não digo que foi o único que eu usei, mas é o único que eu lembro. Mas vale a pena você dar uma pesquisada aí na internet. Bom, no vídeo de hoje eu expliquei que você precisa saber de funções para estar lidando aí com o cálculo 1. Coloquei também alguns exemplos de algumas funções importantes que vão aparecer aí ao longo do curso, né? Quando a gente está estudando limites, continuidade de funções e derivadas, são funções que vão aparecer bastante. E eu só dei um primeiro contato para vocês com elas, para quando chegar na hora vocês não levar um susto, falar, eita, função estranha. Não, você já viu ela. Para você também ter, são 5 funções que eu apresentei, para você também ter alguma visão diferente sobre as funções, que não é só aquela coisa de parábola, reta, constante, uma reta com uma inclinação diferente, ou também círculo, uma elipse. Existem vários tipos de funções, e se eu fosse fazer um vídeo para tipo de função aqui, cara, ia ficar com 17 horas e eu ia mostrar a metade, né? Bom, é isso. Eu espero que você consiga entender, absorver bem o conteúdo. E, novamente, se você tem dificuldade, se você ficou com alguma dúvida, né, ao longo do vídeo, se apareceu alguma coisa, se você não entendeu alguma coisa, se você quer que eu explique melhor, vou deixar aqui embaixo um e-mail na descrição para você estar entrando em contato diretamente comigo, ou se você quiser, você também pode deixar um comentário que, como são poucas pessoas, por enquanto são poucas pessoas, creio eu, né? Eu vou estar lendo todos os comentários, respondendo todos os comentários. Já peço de antemão que você deixe seu joinha, comentário, né? Sempre bom. E se inscreva no canal e ative o sininho. Assim o YouTube vai perceber que o conteúdo é bom, né? E vai acabar passando isso para outras pessoas que também estão procurando sobre esse assunto. E eu vou conseguir ajudar mais pessoas a lidar com esse vilão aí que é o cálculo. É isso. Vamos pro vídeo. Fecha essa aba aí do Instagram. Tô vendo aí a terceira aba depois do YouTube ainda. Que isso. Fecha ela aí. Eu vou esperar aqui. Vou esperar você fechar ela, dar um like e se inscrever. Bora. Boa, garoto. Bora pro vídeo. Como já dito anteriormente, nós vamos começar estudando funções, né? Funções é um conjunto de regras que liga pontos de um conjunto, que eu vou chamar de domínio, a outro conjunto, que eu vou chamar de contradomínio, né? Perceba que nem todos os pontos do contradomínio estão ligados pela função a algum ponto do domínio, né? Então eles estão sobrando ali. Perceba também que eu deixei aqui, né, um conjunto menor que eu chamei de y1, 2, yi. Esse conjunto é o nome de imagem. Então, o conjunto imagem ele é um subconjunto do contradomínio que contém todos os resultados da função, todas as imagens da função. Por exemplo, vamos pegar aqui a função 2x mais 3. Então, se eu, por exemplo, escolher 1,
2 vezes 1 mais 3 dá 5. Então a imagem da função de 1 é 5. Então 5 vai estar no conjunto imagem. Vai estar dentro do contradomínio, mas dentro do conjunto imagem. Né? Bom, funções elas possuem algumas regras bem importantes, como por exemplo, todos os pontos do domínio eles precisam estar ligados em algum ponto do contradomínio. Né? Pode ser o mesmo ponto, né? Por exemplo, se eu tiver a função de g de x igual a 5, é uma função constante. Todos os pontos do domínio estão ligados no mesmo ponto. Isso é uma função constante. Né? Pode ser também uma função linear, uma função quadrática, né? Uma parábola. Né? Funções são basicamente isso. Eu posso também colocar aqui, por exemplo, né? Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, posso escrever também cosseno de x, né? A função cosseno, função seno, tangente. Posso pegar aqui 3 cosseno de x, 3 cosseno de 2x mais 3, né? E assim por diante. Bom, vamos olhar aqui esse exemplo. Tem uma outra coisa bem importante que eu preciso comentar. F de x, está vendo que aqui tem 2 pontos igual, né? Isso aqui significa definida como x ao quadrado mais 2, tá? Só precisa escrever isso aqui, quer dizer, você não precisa escrever, mas quando a função aparece pela primeira vez, né, isso aqui para falar que você está definindo a função como sendo isso aqui. Bom, vamos lá. Isso aqui, né, esse df minúsculo, significa que é o domínio da função f. Né, é igual aos reais. Né? Vai notar que também no curso nós vamos trabalhar só com funções de variáveis reais. Tá? Então não vai aparecer um complexo aqui no meio nem nada. Pode ficar sossegado. Esse CDF, né, é o contradomínio de f, que são os reais. Esse IMG que está ali, né, é a imagem. Né? Então a imagem é o conjunto dos pontos y pertencente aos reais, né, tal que y é maior ou igual a 2. Né? Se aqui, por exemplo, y igual a 1, não tem. Né? Porque aqui o menor valor que essa função assume é 2. Né? Então, x igual a 0. X igual a 0 mais 2 vai dar 2. X igual a 1. 1 ao quadrado é 1, mais 2 dá 3. X igual a 0,01 vai dar 2,01. Então, perceba que o conjunto imagem aqui, nesse caso, ele é menor do que o contradomínio, igual eu exemplifiquei ali. Né? Mas se, por exemplo, eu pegasse essa função aqui, né? A imagem dela, né, ia ser igual ao contradomínio, né, que ia ser uma reta. Né? Se é uma reta, o gráfico da função ia ser alguma coisa assim. Né? Uma coisa assim. Um pouquinho mais inclinado. E esse ponto aqui seria o ponto 3, né? Quando x é 0, vale 3. Bom, é isso, né? O nome dessa função aqui, né, é uma função afim. Né? Tem uma diferença bem sutil entre função afim e função linear. Né? Uma função linear seria, por exemplo, uma função, né, do tipo... Né, seria uma função do tipo mx, só mx, no caso, igual a um h de x, por exemplo. Isso aqui é uma função linear. Por quê? Porque quando x é 0, ela passa pelo 0. Né? Então, qualquer função desse tipo é uma função linear. Por que essa função não é linear? Porque ela não passa pelo 0. Né? Só isso. Então, função afim não passa pela origem. Né? Pelo 0, pela origem. Função linear passa pela origem. Né? Então, e o nome desse carinha aqui é coeficiente molar. Né? Porque se ele for maior, a reta vai subindo. Se ele for menor, a reta vai decrescendo. Vai ficando
menos inclinada, perdão. Né? É igual aqui, por exemplo, 2. 2 a reta está assim. Se fosse 1, ela ia estar menos inclinada. Né? Ela ia ser aqui, ó, a bissetriz, né, do eixo XY. Bom, é basicamente isso. Tá? Bom, agora nós vamos começar a trabalhar um pouquinho, ver um pouquinho, né, de qualidade de funções. Tá? Acho que, não, eu esqueci de comentar uma coisa. Vamos olhar aqui para o gráfico dessa função, uma bem importante, aliás. Uma função, ela também tem a seguinte propriedade. Um valor de x, ele só pode levar um valor em y. Né? Então, você não vai ver por nenhuma função, se você tiver lá um gráfico, assim, por exemplo, né? Ou um gráfico assim, ele vem, dá uma curvinha e sobe, sei lá. Perceba que se eu traçar uma reta, né, perpendicular ao eixo x, acho que não está muito perpendicular, mas acho que você vai conseguir entender. Né? Ela cruza em um ponto, em 2 pontos, em 3 pontos. Se ela cruzasse em 2, já ia dar problema. Porque, como eu disse, um valor de x, ele só pode me retornar um valor de y. O contrário, um valor de y me retorna um de x. Não é verdade. Olha aqui, ó. Isso é o gráfico de uma função. Você pega aqui, por exemplo, esse y, que eu não tenho a menor ideia de qual seja. Ele vai bater em um valor de x aqui e em outro valor aqui. Agora, esse valor de x só bate em um ponto, só retorna um valor em y. Né? Então, olhando para cá, como eu já disse aqui, né, se voltar lá a função 5 ou uma função 2, tem uma função constante, todos os valores de x vão retornar no mesmo de y, não tem problema nenhum. Né? Mas, novamente, um valor em x só pode, né, me retornar um valor em y. Se der 2, 3, já não é função. Bom, então você já tem uma noção bem suficiente, né, do que é uma função. Então agora a gente vai discutir um pouco das qualidades, das propriedades de uma função. Né? A gente vai ver uma função ímpar, uma função par, crescente, decrescente, constante de novo. Então vamos lá, segura esse papel e essa caneta aí e fecha essa aba do Instagram que eu sei que está aberta aí no seu computador. Trata de fechar ela aí. Vamos lá. Bom, aqui em qualidade de funções, né, são algumas, vamos dizer, propriedades, né, que algumas funções têm. Né? Vamos lá. Função par e ímpar. Né? Bom, o que é uma função par e uma função ímpar? Né? Se eu olhar aqui, uma função par tem a seguinte propriedade. F de menos x, né, é igual a f de x. E a função ímpar tem a propriedade de que f de menos x é igual a menos f de x. O que é isso? Vamos lá. Pensa aqui, ó. Você tem aqui o eixo cartesiano, aqui é o y e aqui é o x. Tá? Bom, f de menos x é igual a f de x. Isso significa que a função é espelhada em relação ao eixo y. Se você olhar aqui, por exemplo, f de menos x, vamos pegar, por exemplo, um x genérico, né? um x0. Né? Pega aqui, x0 aqui. Isso significa que se, por exemplo, né, ela vai me retornar um valor em y, isso significa que se eu pegar o mesmo x, só que com o sinal trocado, né, você vem aqui, pega esse aqui, ele vai na função me retornar a mesma imagem. Né? A função que nós tínhamos visto no exemplo anterior de x ao quadrado mais 2, né, é um exemplo de função par. Se você, por exemplo, pegar 1, x1 a 1, 1 ao quadrado mais 2, vai dar 3. Se você pegar menos 1, você pegou 1, agora você vai pegar menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Mais 2 dá 3.
Se você, por exemplo, esse menos indica que você vai trocar um sinal, não precisa ser aqui é um valor negativo e aqui é um positivo. Não, é sinal trocado. Pode ser um positivo, sinal trocado. Só isso que significa, tá? Você, por exemplo, você vai pegar aqui x igual a menos 2, x igual a menos 2. X igual a menos 2 vai dar menos 2 ao quadrado, que é 4, mais 2, 6. 2 ao quadrado é 4, mais 2, 6. Então, aquela função era uma função par, que possui essa propriedade. Um outro exemplo de função par, né, é a função cosseno de x. Né? Função cosseno de x, ou seja, cosseno de menos x, não é menos cosseno de x, é cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Né? Se você pegar o gráfico, deixa eu apagar aqui, se você pegar o gráfico da função cosseno de x, né, eu vou só deixar assim, ele vai ter que fazer pequenininho, né? Aqui, ele tem essa cara aqui, né? Aqui, então perceba que ele é, não sei se acho que não ficou muito bem espelhado, mas ele é espelhado em relação ao eixo y. Né? Se você, por exemplo, pegar esse valor aqui, ó, x aqui, você vai ver que ele vai retornar o mesmo, vai ter a mesma imagem. Né? Já uma função ímpar, ela possui uma propriedade bem parecida, né? F de menos x é igual a menos f de x. Mudou alguma coisa. O que isso significa? Vou pegar aqui um outro exemplo, né? Pegar o irmão do cosseno, o seno. Então, seno de x. Para lá. Seno de menos x é igual a menos seno de x. É isso. Né? Seno de menos x é igual a menos seno de x. Né? Ou seja, esse tipo de função, deixa eu desenhar aqui, ó. Aqui, ó. Né? Vamos lá. Se seno de menos, né? Se você pegar aqui a função seno, ela tem essa cara aqui, né? Ou seja, seno de menos x, né? Se você pegar, por exemplo, a 1 é em π sobre 4, que é aqui, né? O valor máximo da função seno é 1 π sobre 4. Né? Isso a gente vai ver lá em trigonometria. Agora, bom, se eu tenho aqui menos π sobre 4, né? Perdão. Isso é menos π sobre 4. Né? Que ela vai dar menos 1. A função seno em menos π sobre 4, que é o 270 graus, né? 3π sobre 4, mas fica menos π sobre 4. É igual a menos π sobre 4. Né? Aqui dá menos 1, né? Menos 1, e aqui dá 1. Então, veja aqui, deixa eu colocar aqui menos π sobre 4, né? Menos π sobre 4? Não. Menos π sobre 2. Olha, eu tô falando merda aqui. Puta que pariu. Não, menos π sobre 2. Aqui, e aqui, e aqui é π sobre 2. Perdão. Eu vou arrumar isso de edição. É que eu tava com 2π na cabeça, eu falei, não, 360 do código da 90. Eu confundi tudo aqui. Esquece, falei bosta. Veja, né, menos π sobre 2, né, que é menos 1, é igual a seno de π sobre 2 com o sinal trocado, menos seno de π sobre 2. Né? O círculo trigonométrico está aqui. Né? A gente vai ver ele na aula de hoje ainda. Né? Eu estava confundindo porque eu estava pegando a circunferência inteira. Mas π sobre 2, esse aqui é o eixo do seno, esse aqui é o eixo do cosseno. Né? π sobre 2 é esse ponto aqui, ó, que vale 1. Menos π sobre 2 é esse ponto aqui que vale menos 1. Né? Sai daqui, fica π sobre 2 dá 1, menos π sobre 2 dá menos 1.
Eu tava com 2π na cabeça, vou dividir por 4 e vai dar 90 certinho. Mas peço desculpas novamente. Né? Então, isso aqui é um exemplo, né, de uma função ímpar. Então, se você fosse escrever assim, seria que cosseno de x é também cosseno de menos x. São dois valores iguais. E aqui fica que seno de x, seno de menos x, não, vou colocar aqui fora. Menos seno de x, né, é seno de menos x. Pronto. Agora não ficou muito bonito, mas é isso. Isso aqui é o conceito, é o que você precisa saber. Porque se você sabe que uma função é par, você tem essa parte do gráfico, você automaticamente tem essa aqui. Só espelhar. Você sabe que uma função é ímpar, né, você também vai conseguir brincar com isso, né? Bom, então agora já ficou claro, né, o conceito de função par e ímpar. Vale dizer que nem todas as funções são pares ou ímpares. Né? Você pode ter uma função que não tem nenhum tipo de simetria. E você diz que ela não é nem par ou nem ímpar. Ou melhor, você não diz que ela é nada. Você não fala nada sobre ela. Né? Correto? Bom, tem uma segunda questão que essa é bem importante, que é qual é o domínio, né? O domínio de f. Qual é o domínio da função? Ou que df igual a um ponto de interrogação. Você não sabe. Você está fazendo lá e não mencionou. Qual que é o domínio? No caso aqui, nós estamos trabalhando com funções de valores reais. Né? Ou seja, ela sai do conjunto real e chega no conjunto real. Então, o que é isso? Bom, como é que você vai determinar? Basicamente, você vai fazer o seguinte. Você vai analisar, né? A definição seria, se não for dada, né? O domínio da função é o maior subconjunto dos reais. O que significa isso? Imagina que, sei lá, você tem a função 1 sobre x. Isso aqui, sei lá que letra é essa aqui. Isso aqui é 1. 1, 2, 3. Você tem uma função desse tipo, que eu vou generalizar. Eu vou generalizar para uma função a sobre x. Tá? Bom, qual que é o domínio dessa função? Os reais. Não é. Por quê? Coloca 0 aqui no lugar do x. Coloca. Vai na sua calculadora. Coloca. Escolhe um número. Coloca 3 dividido por 0. Você escolheu 0 aqui. A calculadora vai dar erro. Ou vai dar erro, ou vai falar esse valor não existe. Né? Vai dar algum tipo de erro. Porque realmente não existe. Né? Então, o meu conjunto o meu domínio, né, ele é o conjunto dos reais menos o 0. Né? Então, é assim que você determina. Por exemplo, estou dando um exemplo simples. Né? Você, por exemplo, pega a sobre x menos 1. Você está falando, tá? Então, o domínio são os reais menos 0. Não. O 0 aqui faz parte do domínio. Poxa, você falou que aqui x está embaixo, valeza. Coloca 0 aqui. Vai dar 3 dividido por 0 menos 1. Ou seja, 3 dividido por menos 1. Que dá menos 3. Coisa que eu falei, menos 1. Ou seja, quem não está no domínio, o único ponto que não está nesse domínio é quem? É o 1. Que vai dar 3 dividido por 1 menos 1 que dá 0. Você vai cair aqui. Né? 3 dividido por 0. Você vai na calculadora. Se você colocar de novo, ela vai te mandar. A calculadora te manda merda. É basicamente isso. Né? Então é assim que você determina. Você analisa. E em quais pontos a função não está definida. No ponto 0, no ponto 7 e no ponto 8. No resto dos pontos ela está definida? Tá. Então, conjunto dos reais menos
Eu falei 0, 1 e 7, né? Então, conjuntos reais menos 0, 1 e 7, nos pontos 0, 1 e 7, é o domínio da minha função f. Perceba uma coisa legal aqui, A sobre x, nota que se o A não for 0, se o A, supondo A diferente de 0, né, claro, se for também, o 0 não vai estar no domínio, porque vai ficar 0 sobre 0, pior ainda. Supondo um A diferente de 0, eu esqueci de mencionar isso antes, né, você vai ter, por exemplo, aqui 1 sobre um x que está variando aí, diferente de 0. Essa condição já ficou clara. Perceba que essa função nunca vai dar 0. Nunca. Não importa qual valor de x que você coloque, por maior que ele seja, nunca vai dar 0. Ou seja, o 0, ele não está na imagem da função, ele está no contradomínio, mas ele não está na imagem. A imagem é um subconjunto do domínio. Eu tinha falado, né? Nem todos os pontos, né? Naquele exemplo lá, x ao quadrado mais 2 também, o 0 não estava. Então, nesse aqui também não está. Nesse aqui também não está. Né? E aí, claro, você tem outros exemplos de função e tal. Isso é uma coisa que a gente vai ver também, né? Bom, vamos aqui um terceiro ponto. Tem mais um que eu vou comentar, mas tem esse aqui que também é bem importante, que se a função ela é crescente, decrescente, né? Aqui eu coloquei EC e ED só para economizar espaço, tá? Que é estritamente crescente, estritamente decrescente, tá? E de estritamente, C de crescente, E de estritamente, D de decrescente. O que é crescente? Está crescendo cada vez mais. O que é decrescente? Está decrescendo. Não é crescendo cada vez mais, está crescendo. Decrescente, está decrescendo. Aí, é uma definição que não é muito boa, né? Então, essa aqui é uma definição mais matemática, né? Veja, que uma função decrescente, né, é uma função tal que qualquer ponto, para qualquer dois pontos de um conjunto A, dentro do meu domínio, claro, posso pegar aqui, por exemplo, 1 e 0. Né? 0 não está no domínio. E aí? Então, para qualquer, esse A de ponta cabeça, é qualquer, todo, dois pontos pertencentes ao conjunto A. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, né, eu olho esse ponto e esse ponto. Né? Peguei esses dois aqui. Né? Esse aqui, na realidade, esse espaço aqui, né, é o conjunto A. Posso escolher dois pontos desse conjunto A. Né? Tem a seguinte propriedade. Se x1, né, é menor do que x2, isso implica que f de x1 é menor ou igual a f de x2. Né? Ou seja, se eu tenho lá um pedacinho do meu domínio, eu vou olhar ele, né, e eu pego, por exemplo, 1 e 2 na função x ao quadrado. Se eu pegar aqui a função, né, vamos pegar x ao quadrado, né, ela vai ter esse gráfico aqui. Eu vou olhar. E o intervalo A que eu escolhi, né, são os valores de x maiores ou iguais a 0. Tá? É o intervalo que eu escolhi. Bom, se você pegar qualquer ponto aqui do eixo x, qualquer dois pontos desse eixo x, segundo a propriedade que eu falei que uma função crescente tem, se, por exemplo, eu vou escolher 2 e 3, né? Então eu peguei 2 e 3, pertencente, né, a esse conjunto que eu determinei. 2 é menor do que 3, então 2 ao quadrado é menor ou igual a 3 ao quadrado. E isso é verdade. Né? É verdade. Bom, vamos olhar aqui para decrescente.
fosse crescente, tinha essa propriedade decrescente, você pode pensar que tem a propriedade oposta. E você está certo. Né? Decrescente, basicamente é isso aqui, né? Eu vou copiar para ficar bonitinho. Qualquer x1, x2 pertencente a A, tal que x1 maior que x2 vai implicar em f de x1, f de x2. Né? Então, para qualquer dois pontos de um conjunto, que naquele caso eu tinha determinado que era o primeiro quadrante, né? o x maior, todos os valores de x maiores que zero, se eu pegar um valor x1 que é maior que um valor x2, né? A minha f de x1 vai ser o quê? Menor ou igual que a minha f de x2. É igual a outro? Aqui, ó. Não é igual. Não, calma lá. Aqui, ó. F de x1 era menor do que x2. Aqui x1 é maior do que x2. Percebe? Que exemplo que você poderia pegar? Vou usar aquela mesma função, só que com uma diferença. Eu vou pegar aqui menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Cuidado. Esse menos aqui está quieto. Eu não estou escrevendo isso aqui. Isso aqui é uma coisa e isso aqui é outra. Completamente diferente. Tá? Então vamos lá. Vou novamente pegar aqui, né, os valores de x maiores que zero. Poderia tranquilamente pegar os menores. Mas vou usar aqui os maiores. Vamos pegar aqui dois pontos. Eu vou pegar aqui novamente o 1 e o 2, para ficar fácil. Né? Bom, 1 ao quadrado é 1. Só que menos. Né? Então vai dar menos 1. 2. Né? Aqui seria 1, né? 2 aqui. Então, 1 aqui vai dar menos 1. 2 vai dar menos 4. Então perceba que o meu x1 é maior que o meu x2. Eu peguei 2 e 1. Já a minha f de x1, que o x1 é maior, vai dar um número menor. Né? Perceba, 2 é maior que 1. Menos 4 é menor que menos 1. Exatamente o que está dizendo. 2 e 1, x1 está aqui, menos 4, menos 1. Né? Então, se você pegar aqui, o 1 está aqui, que vai dar menos 1, e o 2 está aqui, que... Peraí. Não, o 2 está aqui. Agora ficou bom. Vai dar 4, menos 4, e o 1 está aqui. Né? Aqui, pronto. Um erro de proporção. Mas vamos lá. Então, 2 maior que 1, menos 4, menor ou igual que menos 1. Viu só que maravilha? Bom, lembra que eu tinha mencionado de um quarto ponto bem importante, né? F de x é invertível em A, né? Mas o que é ser invertível? Né? Vamos olhar aqui. Isso aqui é uma função normal. Lembra que você tinha já visto? X, você tem o domínio, vai para o contradomínio, né? Aqui uma função. Vai do domínio, vai de um conjunto A para um conjunto B. A função inversa, ela faz o caminho contrário. Ela vai de y para x, de B para A. Por isso que é função inversa. Né? Ela faz o caminho inverso. Vamos olhar aqui. Essa aqui é a função, a função f de x normal. E essa aqui é a função inversa. Que nós vamos representar, observe, por esse menos 1 aqui. Né?
aqui é de x para y. A função inversa é de y para x. Observe que quando se escreve desse jeito, você precisa trocar os conjuntos também. Vai do domínio para o contradomínio. A função inversa vai do contradomínio para o domínio. Tem 3 tipos de funções bem importantes que eu preciso comentar com vocês. A função injetora e sobrejetora. E depois a bijetora. Vamos para a injetora primeiro. O que é uma função injetora ou injetiva? A função injetora, todo elemento presente no domínio vai ligar a um elemento diferente no contradomínio. Ou seja, você não vai ter, por exemplo, o caso da função x ao quadrado. Se você pegar lá o gráfico dela, x ao quadrado é assim. Perceba que 2 pontos diferentes, um x0 e menos x0, vai me retornar a mesma, os dois vão me retornar a mesma imagem. Então ela não é uma função injetora. Se ela fosse um exemplo, né, de uma função injetora, por exemplo, a mais simples que eu posso pensar é x. X é uma função injetora. Na realidade, x é uma função injetora e sobrejetora, mas vamos com calma. Vamos pensar aqui. Como eu tinha falado, né? Se você pegar aqui, pegar aqui a função x, né? E você olhar cada ponto do domínio leva a um ponto e um único ponto no contradomínio, condição para ser função. Condição para ser injetora. Esse ponto no contradomínio, na imagem no caso, no contradomínio, ele é ligado a somente um único ponto no domínio. É isso que é uma função injetora. E uma sobrejetora? Uma sobrejetora é quando o contradomínio é igual à imagem. Ou seja, não fica nenhum elemento do contradomínio sobrando conjuntos. O que é uma bijetora? Uma bijetora é bem simples. É quando uma função é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Como, por exemplo, a minha função x. A minha f de x, definida como x, ela é injetora, por quê? Um elemento no contradomínio, né, é ligado a um único elemento no meu domínio. Ou seja, né, cada elemento no meu domínio vai bater em um do contradomínio e é só aquele. Nenhum outro elemento vai ligar naquele, vai dar a mesma imagem. E sobrejetora porque a imagem é igual ao contradomínio. Né? É isso aqui que eu precisava comentar. Por quê? Porque se eu estou perguntando se a minha f de x é invertível, se eu sei para você que ela é injetora, eu garanto para você que ela é invertível em A. Eu garanto. Eu sei disso. Porque é uma condição. Né? Por exemplo, essa função aqui. Né? Ela é injetora e ela é invertível. Nós vamos calcular a inversa dela. Né? Cadê? Tá aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, esses são 3 tipos de funções bem importantes de saber. Olhar o gráfico e diferenciar. Né? Para ser sobrejetora, se você quiser olhar o gráfico e saber, né, você traça... Não, para ser injetora, você traça uma reta paralela ao eixo x e vê se essa reta cruzar um ponto, então ela é injetora. Se essa reta cruzar 2 ou mais pontos, ela não é injetora. É assim que, olhando para o gráfico, você descobre se ela é injetora ou não. E para você descobrir se ela é sobrejetora, você tem que olhar ou para o domínio e para a imagem e analisar, ou você olha no gráfico e vê se todo o eixo y
tem um correspondente em x. Tá? É assim que, pelo gráfico, você analisa. Né? Vamos calcular aqui a inversa da função y igual a 2x mais 3. Como é que... Tá, beleza, eu sei que daqui vai para lá, é uma função normal. Né? De A vai para B é uma função normal, de x vai para a função normal. De y para x é uma função inversa. Conceito interessante, né? Vai do contradomínio para o domínio inverso. Do domínio para o contradomínio, uma função... Mas como é que eu calculo isso? Bem simples, em alguns tipos de funções. Outras não possuem a função inversa. Outras funções não são invertíveis. E outras funções são invertíveis somente em alguns pontos do domínio. Ela não é invertível no domínio inteiro. Como é que a gente calcula isso? Bom, vamos olhar para cá agora. Só para esse pedacinho aqui. Beleza? Bom, se aqui, né, ela está indo de x para y, perceba que é y igual a alguma coisa. Então, se eu quiser calcular a inversa dela, eu preciso deixar como sendo x igual a alguma coisa. X igual a uma função de y é a inversa. Né? Então, vamos lá. Não, peraí, ali tem alguma coisa errada. Não, aqui tá certo, tá certo. Bom, qual é o nosso objetivo então? É isolar o x. Jogar tudo pro lado de lá. Fica x igual a uma função. Como é que fica isso aqui? Fica y menos 3, 2x. Né? Não passei o 3 para cá. Eu subtraí 3 de ambos os lados. Tá? Não é... joga para lá, passa para lá. Isso é que você fala para simplificar. Mas o que você faz efetivamente é você subtrai 3 aqui e subtrai 3 aqui. E agora, você não vai jogar o 2 para lá dividindo. Você não vai dar bicuda no 2. Você vai dividir ambos os lados por 2. Né? Só para... Eu não vou ficar falando isso toda hora, pelo amor de Deus. Vou usar assim, esse plano. Passa para cá, joga para lá. Mas enfim. Só para uma curiosidade. Muita gente não sabe, né? Porque no ensino médio, porque no ensino fundamental, quando começa, pelo menos eu aprendi desse jeito. Era mais 1 aqui, joga para lá menos 1. Tem dividido por 2 aqui, joga para lá vezes 2. Foi assim que eu aprendi. Né? Então, y menos 3 sobre 2 é igual a x. Né? E para ficar bonito, perceba aqui, está saindo de y chegando em x, né? A função inversa. Você troca, onde é x você coloca um y, onde é y você coloca x. Então, a função inversa desse carinha aqui é x menos 3 sobre 2 igual a y. Que, né, só para ficar mais visível. Então, essa é a função inversa dessa aqui. Se for uma f de x, f na menos 1 de x. Né? F menos 1 de x. Se for uma g de x, g para menos 1 de x. Beleza? É isso aqui, que é uma função invertível. E esses 3 conceitos são bem importantes, tá? É bem bacana. Eu não sei te comentar, mas se a função é injetora, ela é invertível. Beleza? Vamos observar algumas funções. Agora funções absolutas. Tá? Nós vamos discutir agora funções absolutas que são bem importantes também. Beleza? Vamos lá. Bom, agora, para a gente dar uma finalizada aqui nesse tema, a gente vai ver funções opostas e absolutas. São essas duas aí, tá? Bom, uma função oposta, né, tu tem y igual a menos f de x. Né? Menos f é oposta de f. A gente vai dar uma olhada, vai discutir melhor esses gráficos aqui. E y igual a módulo de f de x. Módulo de f é a modular de f. Perceba que aqui eu usei 2 termos diferentes, né? Modular e absolutas. Você pode usar qualquer um desses dois. Eu escolhi colocar os dois aqui
para mostrar, né, que existem esses dois termos. Eu não ia ficar repetindo, né? Absolutas ou modulares, absolutas ou modulares. Não, coloca aqui e aqui. Né? Que aí você já consegue entender. Então, oposta vem da ideia de trocar o sinal, e absoluta é a modular. Né? É o modo, não tem valor negativo. Vamos olhar esse exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho f x ao quadrado menos 4. Qual que é o gráfico dessa função? Tradicional, a parábola de concatenando para cima, batendo aqui no menos 4. Menos f menos a função menos x ao quadrado menos 4. Ou seja, 4 menos x ao quadrado. Qual que é o gráfico dessa função? Perceba que é a mesma parábola, só que eu peguei ela e virei para baixo. Só que você tem que tomar cuidado. Se você tem essa função, eu quero o gráfico da oposta, não é pegar isso aqui e fazer assim. Não é mais menos 4, é 4 menos x ao quadrado. Então, é 4 menos x ao quadrado. Né? E nós temos também a absoluta, né? A modular, que é o módulo da função. A função dentro do módulo. X ao quadrado menos 4. Perceba, né, que por conta do módulo, ela não tem valores negativos. Então nem precisa desenhar assim. Podia fazer assim, ó. Se você quer uma função modular, não vai ter valor negativo, né, mas você faz aqui assim, para ficar bonitinho. Então perceba que eu tenho a função aqui, por conta desse módulo, observa que ela não tem valor negativo. Só que eu também não posso vir aqui e, por exemplo, fazer ela aqui. Eu não posso fazer isso aqui. Não, ela tem um gráfico aqui para baixo. A única coisa que aconteceu é que esses valores que eram negativos ficaram positivos. Então eu preciso colocar os mesmos valores, só que positivos. Por exemplo, se você pegar aqui 3 ao quadrado não, menos 4, 5. Né? Se você pegar aqui, tem que ser um valor negativo, pega 1. 1 ao quadrado é 1, menos 4, menos 3. Aqui, vai dar menos 3. Módulo. 1 ao quadrado é 1, menos 4, menos 3. Por conta do módulo, 3. Né? Então, se o 3 for aqui, o 1 vai estar mais ou menos aqui. Né? Seria mais ou menos esse ponto. Beleza? E uma coisa, nesse caso aqui, que você pode perceber, né, é que as raízes, né, elas não mudam. Porque módulo de 0 é igual a 0. Módulo de um positivo é o mesmo positivo. O módulo, né, ele significa o valor absoluto, o valor positivo daquela coisa. Então, se é negativo, fica positivo. Se é positivo, continua positivo. É isso que é o módulo e também a função oposta, que vão ser bem importantes. E vendo esses vídeos, você já vai conseguir expandir um pouquinho o seu leque. Bom, agora eu vou mostrar aqui alguns tipos de funções interessantes que vão ser bem usadas aqui ao longo do cálculo 1. Né? Não só desse, mas como de qualquer outro. Bom, então vamos lá. Beleza? Vamos lá. Essas funções elas vão aparecer quando a gente vai estudando limite, derivada, continuidade também. Vou apresentá-las aqui brevemente. Então vamos lá. Função escada. Essa função ela é bem interessante, né? Y é igual a f de x. Observe aqui, né? N é inteiro. N é menor que x, menor ou igual que x, menor ou igual que n mais 1. Vamos lá. Aqui eu desenhei o gráfico dela. Deixa eu ver se dá para enxergar bem. Para ficar melhor, né? Bom, observa aqui o gráfico dela, né? Veja que é escada. Né? Um degrau aqui. Né? Aqui é branco, não dá para ver muito. Observa que ela é bolinha fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. Vamos olhar um exemplo?
2. Se x é igual a 2, a minha função é 2. Se x é igual a 2,9, ela dá 3. Se x for 3, ela vai dar 3. É por isso que ela é bolinha fechada, bolinha aberta aqui. Porque ela dá um salto, né? Não, aquele valor aqui não pertence à função. Pertence a outro. Ou também poderia não pertencer a nenhum. Menos 7,2. Menos 7. Eu não sei se aqui ficou muito bem escrito. Menos 7. Então ela é uma escada, vai subindo aqui, né? E assim por diante, tanto para cima quanto para baixo. Vamos lá, função sinal. SNG, né? Signal. Y é SNG de x. X sobre módulo de x. Xx é diferente de 0. 0 se x é igual a y. É bem interessante que, só um breve comentário, em geometria analítica você vê que um vetor sobre o módulo dele é o vetor unitário. Que só para... Não precisa saber disso não, relaxa. Vou também ter um curso de geometria analítica aqui. Função salto unitária, né? Y igual a f de x, 0 se x é menor que 0, né? Aqui, não sei se dá para perceber, mas eu passei com mais força aqui. Meio se x é igual a 0 e 1 se x é maior que 0. Perceba que é bolinha aberta, não sei se ficou muito claro isso, deixa eu apagar aqui. Bolinha aberta. Bolinha aberta significa que não é aquele ponto. Bolinha fechada é aquele ponto. Né? Pode ver. 0 se x é menor que 0. 0 se x é menor que 0. A gente coloca essas bolinhas, né, justamente para indicar quando tem um salto na função. Então, bolinha aberta não tem, bolinha fechada tem, igual apareceu aqui, né, no sinal e também na escada. E também vai aparecer nas outras duas que eu vou mostrar. Beleza? Então, essa aqui é a função salto unitário, são essas três que vão aparecer bastante e as outras duas que eu vou mostrar também. Beleza? Vamos lá. Bom, as outras duas funções que também vão aparecer, eu estou seguindo o livro, né? Função salto unitário com base A maior que 0. Por que maior que 0? Porque A seria um complemento, né? Base. Y igual a f de x. Né? Veja, tem três condições agora. Antes a gente tinha visto com duas. Agora tem três. Pode ter quantas eu quiser. Tá? Se x for menor que A, ela assume o valor 0. Né? Então seria bem forte aqui. Ela assume o valor 1,5 se x for igual a A. Então, percebeu? Bolinha aberta, fechada. Ela assume o valor 1 se x for maior que A. Então, x maior que A, bolinha aberta. Se fosse bolinha fechada, 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 3. Um valor do domínio leva a 3 no contradomínio, não é função. Outra bem importante seria a função rampa de x de base A maior que 0. Novamente, muito maior que 0, porque dá a ideia de comprimento, uma base, uma medida. Faz sentido se falar uma medida nula, seria um ponto. Y igual a f de x, né? Ou, de novo, três condições. 0 se x menor do que 0. X sobre A se x entre 0 e A. 1 se x maior do que A. X sobre A. Né? É um complemento qualquer, uma generalização. A pode ser 10, 1 trilhão. Menos não faz muito sentido. Dá uma ideia de base. Né? Você pode, claro, definir uma função nesse estilo com A negativo. Não tem problema nenhum. Né? Só que aí não daria muito bem uma ideia de base, eu acho. Vamos lá. Nessa função aqui, x sobre A, perceba que é uma reta, né? Ou seja, é uma reta de coeficiente angular 1 sobre A. Então, nesse caso, perceba que quanto menor é A, mais inclinada é a minha reta. Se A for 1, supondo que, sei lá, o 1 esteja aqui, né?
ela precisaria bater aqui. Então a minha reta, veja, a minha reta seria esse ponto de ali, bem inclinado. Né? Se fosse AX, quanto maior A, né, mais inclinada seria a minha reta. Como é 1 sobre A, é o coeficiente angular, né? Quanto menor A, maior é o coeficiente angular. Maior é o meu ângulo. Se você pegar um ângulo saindo do eixo X, chegando na reta, o coeficiente angular seria tangente desse ângulo. A é tangente desse ângulo aqui. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha conseguido aí absorver um conteúdo, que você tenha conseguido entender, né, esse conceito de funções. Não se preocupa sobre os exemplos que eu dei, é só para você ter um primeiro contato, como eu disse no começo do vídeo. Não é para você ficar um craque, saber escrever essa função, o gráfico da função. Só para quando chegar na hora eu não precisar ficar explicando do que é a função. Só para você já ter... E também ter um contato, igual que eu disse no começo do vídeo, para você também ter um contato, ver que função não é só aquela coisa de parábola, círculo, elipse, né? Vai muito além disso. Beleza? Deixe seu like novamente, se inscreva no canal, deixe um comentário, uma crítica, um elogio, uma dúvida. Dúvidas, tem um e-mail aqui na... Vou deixar aqui um e-mail na descrição, você pode entrar em contato diretamente comigo e eu posso te responder no privado. Ou, se a sua dúvida for muito boa, muito interessante, um exercício muito interessante, eu posso estar vindo aqui e fazendo um vídeo, né, sobre o seu e-mail. Evidentemente, não vou mostrar o seu nome, não vou mostrar seu e-mail, não se preocupa com isso, pode mandar sem problema nenhum. Que, mesmo que eu poste algum vídeo sobre o e-mail que você mandou, a única coisa que eu vou mencionar é que foi um e-mail que um inscrito, né, enviou. Não vou mostrar nome, foto, nem nada, pode ficar tranquilo com relação a isso, beleza? Bom, um gatinho aqui no cantinho. Bom, eu agradeço no começo do vídeo você ter fechado aquela terceira aba que estava aberta no seu Google Chrome aí, ou no seu Microsoft Edge, ou no seu Opera também, Firefox, não sei quem usa. E você realmente prestou atenção na aula, você entendeu o conteúdo. Se você não entendeu, novamente, manda aqui um e-mail, uma crítica. Críticas e elogios são bons, elogios nos motivam, críticas nos incentivam a melhorar. Só passando aqui para lembrar que na semana que vem eu vou gravar um vídeo, eu vou publicar um vídeo de geometria analítica, né? Eu falei que eu ia alternar uma semana sim, uma semana não, só que eu também pretendo gravar e postar aqui um outro vídeo que vai ser como se fosse um complemento a esse, que nós vamos discutir um pouco de trigonometria, que é um tema muito importante. Tá? Não vai ser um vídeo tão longo quanto esse, vai ser um vídeo bem rápido. Eu espero que ele não tenha aí mais que seus 25 minutos e não... Folgado. E não passe muito disso. Tá? O de geometria analítica também, eu vou fazer uma divisão melhor, é que esse primeiro conteúdo eu preferi passar ele de uma vez só. Mas o conteúdo de geometria analítica eu vou dar uma divisão melhor, e aí nem que seja o caso, eu divido ele aí em 2 vídeos de 30 minutos e tal. Beleza? É isso. Muito obrigado. E até um próximo vídeo. 0123 Westphal novamente.